O cheiro de cloro e detergente de pinho já tinha se tornado parte de Márcia. Aos 62 anos, ela acordava todo dia às 4:30 da manhã, antes mesmo do sol pensar em nascer, e o primeiro pensamento que vinha à sua mente era sempre o mesmo: mais um dia igual. Ela não chorava mais por isso. Havia passado da fase das lágrimas há muito tempo. Agora era só vazio. Um vazio que tinha o formato exato de uma vida inteira dedicada a ser invisível. Naquela terça-feira de agosto, o frio cortava a pele quando Márcia saiu de casa. Morava no apartamento térreo, em São Cristóvão, zona norte do Rio, num daqueles prédios antigos, onde todo mundo se conhece, mas ninguém realmente se vê. 3 cômodos pequenos, um banheiro com azulejos rachados, uma janela que dava para o pátio interno onde as crianças gritavam até tarde. Ela puxou o casaco fino sobre o uniforme azul marinho da empresa de limpeza. O tecido estava desbotado, puído nos cotovelos, mas estava limpo. Márcia sempre se certificava disso. Podia ser faxineira, podia ganhar salário mínimo, podia estar invisível para o mundo, mas jamais seria desleixada. O ônibus 474 estava lotado como sempre. Ela subiu segurando firme na bolsa de pano. Dentro, a marmita que tinha preparado na noite anterior. O celular antigo que os filhos tinham dado no Natal passado. Uma carteira fina com R$ 23 e a carteirinha do SUS. Ninguém ofereceu lugar. Márcia segurou na barra de ferro, balançando com o movimento do ônibus, e deixou a mente vagar. Era assim que ela sobrevivia às 2 horas de trajeto todos os dias, desligando, pensando em nada, ou melhor, tentando não pensar. Mas naquela manhã, uma mulher jovem entrou no ônibus na terceira parada. Bonita, uns 20 e poucos anos, cabelo liso e brilhante, roupa de academia, justa, marcando o corpo. O namorado entrou atrás dela, todo sorridente, e mesmo com o ônibus cheio, 3 homens se levantaram ao mesmo tempo para oferecer lugar. Márcia observou a cena e sentiu aquela pontada familiar no peito. Não era inveja exatamente, era lembrança. De uma época em que ela também tinha sido olhada. De uma época em que existir não doía tanto. Tinha sido bonita uma vez, Márcia. Cabelo castanho, cheio de cachos naturais, cintura fina, sorriso largo. Aos 20 anos, virava cabeças na rua. Aos 30, ainda recebia cantadas no ponto de ônibus. Aos 40, aos 40 ela já tinha sumido. Casou-se aos 21 com Ronaldo, um homem 6 anos mais velho que trabalhava como motoboy. Ele não era ruim no começo, não batia, não bebia demais, mas também nunca a olhou de verdade. Nunca perguntou como tinha sido o dia dela. Nunca notou quando ela cortou o cabelo. Nunca percebeu quando parou de sorrir. Tiveram 3 filhos em 4 anos. Roberta, Júnior e Tatiane. Márcia largou o emprego de caixa de supermercado para cuidar deles. E de alguma forma naqueles anos todos lavando fraldas, fazendo comida, limpando a casa, pagando contas, ela simplesmente desapareceu. Ronaldo passou a chegar cada vez mais tarde. Depois, passou a não chegar. Teve outras mulheres. Márcia sabia. Claro que sabia, mas estava cansada demais para brigar. E quando os filhos cresceram e Ronaldo finalmente foi embora de vez, ela sentiu alívio. Alívio de não ter que fingir mais que ainda era um casamento. Isso tinha sido 8 anos atrás. Os filhos moravam longe agora. Roberta tinha se mudado para São Paulo atrás de um namorado. Júnior estava em Belo Horizonte, casado, com 2 filhos que Márcia via só pelo WhatsApp. Tatiane, a caçula, morava em Campo Grande com o marido e uma barriga de 7 meses. Eles ligavam às vezes, mandavam mensagens de bom dia, mas estavam ocupados, vivendo as próprias vidas. Como deveria ser, Márcia sabia disso. Mas saber não aliviava a solidão. O ônibus parou no ponto final. Márcia desceu junto com a multidão e caminhou 6 quarteirões até o prédio comercial de 20 andares onde trabalhava. Edifício Berrini Corporate, vidros espelhados
Entrada de mármore, portaria com 3 seguranças. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre. Desceu para o subsolo, trocou de roupa no vestiário apertado que cheirava a mofo. Pegou o carrinho de limpeza e subiu para o 15º andar. Seu setor era sempre o mesmo, do 15º ao 18º. 4 andares, 18 salas comerciais, 6 banheiros, 2 copas, corredores de carpete cinza que precisavam ser aspirados todo dia. Márcia trabalhava em silêncio. Passava pano nas mesas de vidro, esvaziava lixeiras, limpava manchas de café, organizava cadeiras. Às vezes, encontrava bilhetes colados nos computadores. Não esquece de limpar debaixo da mesa. Ou, o banheiro tá com cheiro ruim. Nunca obrigado ou bom dia. Ela não reclamava. Precisava do emprego. Eram quase 10 da manhã quando Márcia entrou na sala 1507. Era uma sala pequena, diferente das outras. Não tinha aquele monte de mesas e divisórias. Tinha uma mesa de madeira grande e escura, 2 poltronas de couro, uma estante cheia de livros e um quadro na parede com uma pintura abstrata, que Márcia achava bonita, mas não entendia. A sala era nova. Tinha sido alugada na semana anterior, e Márcia só tinha limpado ali uma vez. Lembrava-se vagamente de ter visto uma placa temporária na porta. MEA Consultoria Empresarial. Ela empurrou o carrinho para dentro, já puxando os panos e o borrifador, quando ouviu a voz. Bom dia. Márcia levou um susto tão grande que derrubou o borrifador no chão. Havia um homem sentado atrás da mesa. Ela não tinha visto, porque ele estava inclinado sobre uns papéis. Mas agora ele tinha levantado a cabeça e estava olhando diretamente para ela. Desculpa, ele disse. E havia algo de gentil na voz dele. Não queria assustar. Não tem problema, Márcia gaguejou, abaixando-se rapidamente para pegar o borrifador. Sentiu o rosto esquentar. Eu pensei que não tinha ninguém. Desculpa, eu volto mais tarde. Não precisa. Ele se levantou, e Márcia teve que erguer o olhar para vê-lo direito. Era um homem negro, alto, devia ter mais de 1,80 m, largo de ombros, mas não gordo, sólido. Usava uma camisa social branca com as mangas dobradas até os cotovelos, calça de alfaiataria preta, sem gravata. O cabelo era grisalho, cortado bem rente, e tinha uma barba também grisalha, aparada com cuidado. Devia ter uns 50 e poucos anos, Márcia calculou. Talvez 55, 57. Mas o que a fez parar de respirar por um segundo foi a maneira como ele estava olhando para ela. Ele estava olhando para ela. De verdade. Nos olhos. Fica à vontade, ele disse, fazendo um gesto largo com a mão. Eu tô só revisando uns contratos. Não vou atrapalhar. Não, o senhor não atrapalha. Márcia respondeu rápido, baixinho. Eu que atrapalho. Volto mais tarde, sem problema. Você não atrapalha nada, ele disse, e sorriu. Era um sorriso bonito, tranquilo. O tipo de sorriso que chegava aos olhos. Márcia não soube o que dizer. Ficou ali parada, segurando o borrifador contra o peito, sentindo-se deslocada e estranha no próprio corpo. Tudo bem então. Ele voltou a sentar, pegando uma caneta. Fica à vontade mesmo. Finge que eu não tô aqui. Márcia assentiu, mesmo sabendo que seria impossível fingir que ele não estava ali. Começou a limpar. Passou o pano na estante, no parapeito da janela, nas poltronas. Trabalhava devagar, em silêncio, hiperconsciente de cada movimento. Podia sentir que ele continuava na sala, ouvir o som da caneta arranhando o papel, o farfalhar de páginas sendo viradas. Mas ele não falou mais nada. Quando Márcia estava prestes a sair, já puxando o carrinho em direção à porta, ele ergueu os olhos de novo. Como é seu nome? Ela congelou. Márcia, respondeu a voz saindo quase num sussurro. Márcia, ele repetiu, como se estivesse testando o som. Bonito, eu sou Miguel. Ele não disse Senhor Miguel ou Doutor Miguel ou o dono da empresa. Só Miguel. Prazer, Márcia murmurou,
e saiu da sala antes que ele pudesse ver a vermelhidão que tinha tomado conta do seu rosto. No corredor, encostou o carrinho na parede e respirou fundo. Que ridículo, ela pensou. Você tá parecendo uma adolescente idiota. Mas não conseguia parar de pensar na maneira como ele tinha dito Márcia, como se o nome dela importasse. Como se ela importasse. Sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma. Voltou ao trabalho. Durante o resto da semana, a sala 1507 se tornou a parte mais estranha do dia de Márcia. Miguel estava sempre lá, sempre trabalhando, sempre concentrado em papéis, no computador, em telefonemas que fazia em voz baixa. Mas toda vez que ela entrava, ele erguia os olhos e dizia: "Bom dia" ou "Boa tarde". Todo santo dia. E não era o tipo de cumprimento automático, jogado no ar. Era olhando para ela. Sempre olhando. Na quinta-feira, ele perguntou se ela queria um café. "Fiz agora há pouco", ele disse, apontando para a cafeteira pequena que tinha na mesa lateral. "É café bom, importado. Trouxe da Colômbia. Aceita uma xícara?" Márcia ficou tão surpresa que não conseguiu recusar. Ele serviu numa xícara de porcelana branca, sem perguntar se ela queria açúcar ou leite, e entregou nas mãos dela. "Obrigada", ela sussurrou. "Imagina", ele sorriu de novo. Aquele sorriso calmo. Márcia tomou o café em pé, rápido, queimando a língua. Era café forte, amargo, mas bom. Quando terminou, agradeceu de novo e saiu quase correndo. Naquela noite, deitada na cama, sozinha no apartamento silencioso, Márcia ficou olhando para o teto rachado e pensando em Miguel. Na voz dele, no jeito que ele tinha de olhar para ela como se ela fosse uma pessoa de verdade, não só uma mulher invisível de uniforme azul empurrando um carrinho de limpeza. "Para com isso", ela se disse. "Ele é só educado, não significa nada." Mas ainda assim, pela primeira vez em anos, Márcia demorou 5 minutos a mais na frente do espelho na manhã seguinte. Passou um batom velho que achou no fundo da gaveta. Prendeu o cabelo de um jeito diferente. Sentiu-se idiota depois, mas não tirou o batom. Na sexta-feira, Miguel estava mexendo em caixas quando ela chegou. Caixas de papelão empilhadas num canto da sala. Algumas abertas, outras ainda fechadas. "Desculpa a bagunça", ele disse quando a viu. "Tô organizando uns arquivos antigos, mas pode limpar tranquila, não tô no caminho." "Sem problema", Márcia respondeu. Ela começou a trabalhar, e por alguns minutos houve apenas o som da vassoura no carpete, e de Miguel abrindo caixas, folheando papéis. Então ele disse: "Você trabalha aqui há quanto tempo?" Márcia parou, surpresa com a pergunta. 3 anos, respondeu. "Mais ou menos." "Gosta?" Ela piscou. "Do trabalho?" "É." Márcia não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Nem os filhos, nem as outras faxineiras, nem a supervisora. Trabalho era trabalho. Você fazia porque precisava, não porque gostava. É um emprego", ela disse finalmente. "Paga as contas." Miguel assentiu devagar, como se aquela resposta tivesse dito muito mais do que as palavras em si. "Entendo", ele disse. Houve uma pausa. Depois: "Você tem filhos?" "Tenho", Márcia respondeu, e sentiu o peito apertar um pouco. 3, 2 meninos e uma menina. Já tão grandes. "Moram com você?" "Não. Cada um foi para um canto." "Deve ser difícil." Márcia olhou para ele. Havia algo na voz dele, algo que parecia compreensão. Ela admitiu baixinho. "Mas é a vida, né? Eles têm que viver." Miguel segurou o olhar dela por um momento longo. Depois assentiu. "É verdade", disse. "Mas continua sendo difícil." Márcia sentiu um nó na garganta. Virou-se rapidamente de volta para a vassoura, fingindo estar concentrada em varrer um canto que já tinha varrido.
Não queria que ele visse as lágrimas que tinham se formado do nada nos olhos dela. Quando saiu da sala naquele dia, Márcia encostou a cabeça na parede fria do corredor e respirou fundo 3 vezes. O que está acontecendo comigo? Mas ela sabia o que era. Fazia tanto tempo que alguém tinha olhado para ela. Tanto tempo que alguém tinha perguntado alguma coisa sobre a vida dela. Tanto tempo que ela tinha se sentido vista. E agora tinha esse homem. Esse homem educado, gentil, que fazia café importado e perguntava se ela gostava do trabalho. E que olhava nos olhos dela quando falava. Ele só está sendo simpático. Márcia se disse firmemente. Só isso. Não significa nada. Você tá velha demais para essas bobagens. Mas quando ela acordou no sábado de manhã, o primeiro pensamento que veio à cabeça não foi mais um dia igual. Foi, segunda-feira eu vejo ele de novo. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Márcia sorriu sozinha. Na segunda-feira seguinte, Márcia acordou com o coração batendo mais rápido. Tomou banho, vestiu o uniforme, mas desta vez passou um creme hidratante no rosto que Tatiane tinha deixado esquecido na última visita. Passou o batom de novo. Prendeu o cabelo com mais cuidado. Antes de sair de casa, olhou-se no espelho do corredor. Uma mulher de 62 anos a encarou de volta. Cabelo castanho com fios brancos, rugas ao redor dos olhos e da boca, corpo cansado que carregava décadas de trabalho duro. Que ilusão você está se fazendo? Ela pensou. Mas mesmo assim, saiu de casa com um frio diferente na barriga. Um frio que não era ruim. A manhã passou devagar. Márcia limpou o 15º, o 16º, o 17º andar. Deixou a sala 1507 por último, como tinha feito na semana anterior. Quando finalmente empurrou a porta e entrou, o coração disparou. Miguel estava lá. Mas desta vez não estava sentado. Estava em pé, na frente da janela, as mãos nos bolsos da calça, olhando para a cidade lá embaixo. Ele se virou quando ouviu a porta. Márcia, disse e sorriu. Bom dia. Ela respondeu e odiou o jeito que a voz dela saiu baixa, tímida. Bom dia. Ele repetiu. Tava te esperando. Na verdade. Márcia congelou com a mão no carrinho. Esperando? Eu? É. Miguel se aproximou da mesa, pegou algo. Olha, eu sei que isso pode soar estranho, mas comprei isso para você. Ele estendeu a mão. Era um livro. Márcia olhou para o objeto como se fosse algo de outro planeta. Um livro grosso, capa dura azul escura com letras douradas. 100 anos de solidão. Eu não entendo, ela sussurrou. Semana passada você ficou olhando para a estante. Miguel disse gentilmente. Percebi que você olhava para os livros toda vez que limpava aqui. E pensei, talvez você goste de ler. Márcia abriu a boca, fechou. Não sabia o que dizer. Eu não posso aceitar. Ela conseguiu dizer finalmente. É caro. Não é não. Miguel interrompeu. E mesmo que fosse, eu quis te dar. Aceita, por favor. Ele continuou com a mão estendida, o livro ali, esperando. Lentamente, como se estivesse fazendo algo proibido, Márcia estendeu as próprias mãos e pegou o livro. Era pesado. A capa era lisa, fria contra as palmas das mãos dela. Obrigada, ela sussurrou e sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Obrigada mesmo. A voz falhou. Miguel se aproximou um passo. Não muito perto, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver os detalhes do rosto dele. As pequenas rugas ao redor dos olhos, os cílios escuros. O jeito como os olhos dele eram gentis, profundamente gentis. Você não precisa agradecer, ele disse baixinho. Foi um prazer. Márcia apertou o livro contra o peito. Estava tremendo. Não sabia se era de emoção, de medo, de confusão. Talvez tudo isso junto. Por que você? Ela começou.
mas não conseguiu terminar a frase. Por que o quê? Miguel perguntou suavemente. Por que você é gentil comigo? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurar. Crua, honesta, quase desesperada. Miguel a olhou por um longo momento. Depois suspirou baixinho. Porque você merece gentileza, ele disse simplesmente. Todo mundo merece, mas especialmente você. Você não me conhece, Márcia sussurrou. Não, ele concordou. Ainda não, mas gostaria de conhecer. O silêncio que caiu entre eles era denso, pesado de significados não ditos. Márcia segurou o livro com tanta força que os dedos doíam. O coração batia descompassado. A cabeça girava. Ele não tá falando sério. Não pode estar. Isso não acontece. Não comigo, não agora. Mas ele estava olhando para ela com aqueles olhos gentis, esperando. Eu preciso trabalhar, ela disse finalmente, a voz quebrando um pouco. Claro, Miguel disse, mas não se afastou. Mas antes de você ir, posso te fazer um convite. Márcia mal conseguia respirar. Que tipo de convite? Café, ele disse, café de verdade. Não essa bomba que eu faço na cafeteira aqui. Tem uma padaria ótima 2 quadras daqui. Você aceita tomar um café comigo? Depois do seu expediente, talvez? Márcia abriu a boca para dizer não. Para dizer que era loucura. Para dizer que ele estava confundindo as coisas. Que ela era só a faxineira. Que isso não fazia sentido. Mas o que saiu foi: tá bom. E assim que disse, Márcia não sabia se queria rir ou chorar. O resto do dia passou numa névoa estranha. Márcia limpou as salas restantes no piloto automático, a cabeça zunindo com pensamentos contraditórios, que se atropelavam uns aos outros. O que eu fiz? O que eu estava pensando? Eu disse sim, porque eu disse sim, mas por baixo do pânico havia outra coisa, algo pequeno e frágil que ela tinha certeza de que tinha morrido anos atrás. Expectativa. Às 4:30 da tarde, quando o turno dela terminou, Márcia foi até o vestiário do subsolo e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho rachado acima da pia. Tinha passado o dia inteiro suando, limpando, subindo e descendo escadas. O cabelo estava meio desarrumado, o rosto brilhando. O uniforme cheirava a produtos de limpeza. Ele vai se arrepender, ela pensou. Vai olhar para mim lá fora, com a luz do dia de verdade, e vai perceber o erro que cometeu. Lavou o rosto com água fria. Passou um pouco mais de batom. Soltou o cabelo, prendeu de novo. Não adiantava nada. Ela era o que era, uma mulher de 62 anos. Cansada, comum, invisível. Mas ainda assim, quando saiu do prédio pela porta da frente, não a dos fundos, pela primeira vez em 3 anos, Miguel estava lá. Encostado na parede, as mãos nos bolsos, olhando para o movimento da rua. Quando viu Márcia, sorriu. Aquele sorriso tranquilo que ela já estava começando a reconhecer. Pensei que você ia desistir, ele disse, se aproximando. Pensei nisso, Márcia admitiu, a voz saindo mais firme do que esperava. Miguel riu. Não um riso de deboche, mas um riso genuíno, gostoso de ouvir. Honestidade. Gosto disso, ele disse. Vem, a padaria é logo ali. Eles caminharam lado a lado pela calçada. Márcia estava hiperconsciente de tudo, da altura dele ao lado dela, do cheiro de perfume masculino que vinha dele, algo amadeirado, discreto, da maneira como ele diminuía o passo para não deixá-la para trás. A padaria era pequena e aconchegante, com mesinhas de madeira e um balcão cheio de pães e doces. O cheiro de café fresco e pão na chapa inundava o ar. Miguel segurou a porta para ela entrar, puxou uma cadeira para ela sentar. Perguntou o que ela queria. Só café mesmo, Márcia disse. Só café? Ele ergueu uma sobrancelha. Você comeu hoje? Márcia sentiu o rosto esquentar. Comi a marmita no almoço. Isso foi às 5 horas, Miguel disse gentilmente. Me faz companhia? Vou pedir um pão na chapa e um pedaço de bolo. Divide comigo. Antes que ela pudesse protestar, ele já tinha ido até o balcão. Márcia ficou sentada, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, tentando controlar o nervosismo. Olhou ao redor. Tinha outros casais na padaria. Gente jovem, na maioria.
Um casal de adolescentes rindo alto num canto. Duas mulheres de meia-idade conversando animadamente. Ninguém olhou 2 vezes para eles, mas Márcia sentia como se todo mundo estivesse olhando. Miguel voltou com uma bandeja. 2 cafés, um pão na chapa grande com manteiga derretida e uma fatia generosa de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Come, ele disse, empurrando o pão em direção a ela. Márcia pegou metade do pão com cuidado. Deu uma mordida pequena, estava delicioso, quentinho, crocante, a manteiga escorrendo. Então, Miguel disse depois de um gole de café, me conta, você sempre trabalhou com limpeza? Márcia engoliu o pedaço de pão e negou com a cabeça. Não. Antes eu era caixa de supermercado, mas larguei quando os meninos nasceram. Fiquei uns 20 anos só cuidando da casa, dos filhos. Quando voltei a trabalhar, já estava mais velha. Mais difícil conseguir coisa melhor. Entendo, Miguel disse. E o pai deles? Foi embora, Márcia respondeu simplesmente. Faz 8 anos. Sente falta? A pergunta era direta, mas não invasiva. Havia curiosidade genuína na voz dele. Márcia pensou antes de responder. Não, ela disse, honesta. Eu senti alívio. Na verdade, a gente já não era nada fazia tempo. Só estava ali, dividindo o mesmo espaço. Mas não era casamento, não de verdade. De verdade como? Miguel perguntou. Márcia olhou para as próprias mãos. De verdade é quando a pessoa te olha, ela disse baixinho. Quando pergunta como foi seu dia e espera mesmo pela resposta. Quando nota se você tá triste. Quando você existe para a pessoa, sabe? Ela ergueu os olhos e encontrou Miguel olhando diretamente para ela, intensamente. Você existia para ele? Ele perguntou suavemente. Não, Márcia respondeu, e sentiu a verdade daquela palavra se instalar no peito. Acho que nunca existi. Miguel ficou em silêncio por um momento, apenas segurando o olhar dela. Isso deve ter doído muito, ele disse finalmente. E foi a compaixão na voz dele, a compreensão pura e simples, que fez os olhos de Márcia se encherem de lágrimas. Ela piscou rápido, tentando segurar. Desculpa, ela sussurrou. Que ridículo eu. Não é ridículo, Miguel interrompeu firmemente. Não é ridículo sentir. Nunca é. Ele estendeu o guardanapo de papel através da mesa. Márcia pegou e pressionou contra os olhos, tentando se recompor. Eu não costumo chorar, ela disse, a voz abafada. Não costumo falar dessas coisas. Nem sei por que tô falando com você. Porque às vezes é mais fácil falar com quem não conhece nossa história toda, Miguel disse gentilmente. E porque eu perguntei de verdade, e você sentiu que podia responder de verdade. Márcia baixou o guardanapo e olhou para ele. Para aquele homem que era praticamente um estranho, mas que de alguma forma, em uma semana, tinha conseguido ver mais dela do que a própria família em anos. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de novo. Isso tudo, o livro, o convite, esse café. Por quê? Miguel se recostou na cadeira, pensativo. Posso ser honesto? Ele perguntou. Por favor. Porque quando eu te vi pela primeira vez, naquele dia na sala, eu reconheci alguma coisa em você, ele disse devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Uma tristeza, uma solidão. E eu sei como é isso. Sei como é se sentir invisível. Então eu quis, não sei, te lembrar que você não é invisível. Mas você não me conhece, Márcia insistiu. Ainda não, ele sorriu de leve. Mas gostaria de conhecer, se você deixar. O coração de Márcia batia descompassado. Eu não entendo, ela disse, a voz saindo num fio. Eu sou só uma faxineira, uma mulher velha que limpa escritórios. Você tem uma empresa, ternos bonitos, deve ter estudado, deve ter dinheiro. Por que você ia querer? Ela não conseguiu terminar. Miguel se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa. Você acha que essas coisas importam? Ele perguntou suavemente. Dinheiro, roupa, profissão. Você acha que é isso que faz uma pessoa valer alguma coisa? Não, mas então por que importaria para mim? Ele perguntou.
Márcia, você pode limpar escritórios ou pode ser dona de uma empresa. Pode ter 20 anos ou 60. Pode ter dinheiro ou não ter. Nada disso muda quem você é. E quem você é alguém que eu quero conhecer melhor. Márcia sentiu o peito apertar. Queria acreditar naquelas palavras. Deus, como queria. Mas tinha tanto medo de acreditar e se machucar, de se abrir e ser rejeitada, de ser vista e então não ser suficiente. Eu tenho medo, ela confessou, a voz quebrando. Faz tanto tempo que eu não sei como fazer isso. Não sei se ainda sei. Fazer o quê? Miguel perguntou gentilmente. Isso. Ela fez um gesto vago entre eles. Seja lá o que for isso. Conversar, estar com alguém, ser vista. Miguel sorriu. Um sorriso triste, compreensivo. Você só precisa ser você mesma, ele disse. É só isso. Não precisa ser nada além do que já é. Eles ficaram em silêncio por um momento. O café tinha esfriado. O pão na chapa pela metade. Mas nenhum dos dois parecia se importar. Me conta sobre você, Márcia disse finalmente. É justo. Você sabe tudo sobre mim e eu não sei nada sobre você. Miguel riu baixinho. Tudo bem, ele concordou. O que você quer saber? Você é casado? Fui, ele respondeu. Casei jovem, 23 anos. Ela tinha 21. Ficamos juntos por 27 anos. O que aconteceu? Ela morreu, Miguel disse simplesmente. E Márcia viu a dor atravessar o rosto dele por um segundo. Câncer. Faz 7 anos. Sinto muito, Márcia sussurrou. Eu também, ele disse. Adriana era especial. A gente tinha uma coisa boa, real. E quando ela se foi, eu achei que tinha ido junto. Mas você não foi. Não, ele concordou. Eu fiquei. E nos primeiros anos eu só existia. Trabalhava, comia, dormia. Mas não vivia. Até que um dia eu acordei e percebi que ela não ia querer isso pra mim. Que ela ia querer que eu vivesse. De verdade. E você tem vivido? Márcia perguntou. Miguel a olhou por um longo momento. Estou tentando, ele disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou tentando. Havia algo na maneira como ele disse isso. Algo no olhar dele. E Márcia entendeu, com um choque de reconhecimento, que ele estava falando sobre ela. Sobre isso. Sobre os dois, ali, naquela padaria. Você tem filhos? Ela perguntou, mudando de assunto porque aquilo era intenso demais. Tenho. Miguel sorriu, e o rosto dele se iluminou. Uma filha, Camila, tem 30 anos, é médica, mora em Brasília. Você a vê bastante? Não tanto quanto gostaria, ele admitiu. Mas a gente conversa todo dia. Ela é a melhor parte de mim. Márcia sorriu também. Sei como é, meus filhos são longe também. Às vezes acho que foi a coisa mais difícil. Ver eles crescendo, mudando, e depois, indo embora. É difícil mesmo, Miguel concordou. Mas é o certo também. É sinal de que a gente fez um bom trabalho. Eles têm asas para voar. Márcia concordou baixinho. Mas a casa fica vazia. Fica, ele disse. E havia compreensão profunda na voz. Fica muito vazia. Eles ficaram conversando por mais 1 hora. Márcia nem percebeu o tempo passar. Falaram sobre tudo e nada. Sobre filmes que gostavam, sobre música, sobre a cidade. Sobre pequenas coisas do dia a dia que pareciam bobas, mas que de alguma forma importavam. E a cada minuto que passava, Márcia sentia a armadura ao redor do coração dela amolecer um pouco. As paredes que tinha construído, tijolo por tijolo, ao longo de décadas de desapontamento e solidão, começavam a rachar. Quando finalmente saíram da padaria, já estava escurecendo. As luzes da rua tinham se acendido, e havia um frio gostoso no ar. Deixa eu te levar em casa, Miguel ofereceu. Não precisa, Márcia disse rapidamente. Eu pego o ônibus. Márcia, ele disse gentilmente.
Eu sei que você pega o ônibus, mas eu gostaria de te levar, se você deixar. Ela hesitou, depois assentiu. O carro dele era bonito, um sedã preto, limpo, cheirando a couro e aquele perfume amadeirado dele. Márcia deu o endereço com a voz baixa, esperando que ele fizesse algum comentário sobre o bairro, sobre a distância. Mas ele só ligou o GPS e dirigiu. O trajeto que Márcia fazia em 2 horas de ônibus levou 40 minutos de carro. Eles conversaram pelo caminho, Miguel contando sobre a empresa dele, sobre como tinha começado do zero, construído tudo com as próprias mãos. Márcia ouvindo, fascinada, tentando não pensar no quanto aquilo era surreal. Quando pararam em frente ao prédio dela, Márcia sentiu uma mistura estranha de vergonha e alívio. Vergonha do lugar humilde, da tinta descascada, das grades nas janelas. Alívio por estar em casa. Obrigada, ela disse. Pela carona, pelo café, por tudo. Foi um prazer, Miguel disse, e parecia genuíno. Posso te ver de novo? O coração de Márcia deu um salto. A gente se vê toda semana, ela disse, tentando soar casual. Na sala. Não, ele disse, sorrindo. Não na sala. De verdade, posso te levar para jantar? Sexta-feira, talvez? Márcia abriu a boca, fechou. Todas as objeções se acumulavam na ponta da língua. Eu não tenho roupa para isso, eu não sei como agir, as pessoas vão olhar, isso é loucura. Mas o que saiu foi, tá bom. E quando Miguel sorriu, aquele sorriso largo, genuíno, que transformava o rosto inteiro dele, Márcia soube que tinha acabado de pular de um precipício. Só não sabia ainda se ia voar ou cair. Os dias até sexta-feira foram uma tortura doce e ansiosa. Márcia flutuava entre euforia e pânico, entre acreditar que aquilo estava acontecendo e ter certeza de que era um erro. Na terça-feira, ligou para Tatiane. Filha, ela disse, tentando soar casual. Você ainda tem aquele vestido azul que deixou aqui? Qual vestido? Tatiane perguntou, distraída. No fundo, um bebê chorava. Aquele azul marinho, com manga, meio social. Acho que sim, deve estar no guarda-roupa. Por quê? Vai em algum lugar? Márcia hesitou. Vou sair para jantar, ela disse finalmente. Sair? A voz de Tatiane ficou mais atenta. Com quem? Um amigo. Amigo? Tatiane riu. Mãe, você tem amigos agora? Desde quando? Havia algo no tom de Tatiane. Não era maldade exatamente, mas era desdém. Como se a ideia de Márcia ter uma vida social fosse absurda. Deixa pra lá, Márcia disse rapidamente. Não é nada, esquece. Não, mãe, desculpa, Tatiane disse, claramente percebendo o tom magoado. É que você me pegou de surpresa. Claro que você pode sair. Fica com o vestido, usa à vontade, fica bonito em você. Mas o estrago já estava feito. Quando desligou, Márcia ficou sentada no sofá, o telefone nas mãos, sentindo-se tola. O que eu tô fazendo? A própria filha acha ridículo, mas na quarta-feira, quando entrou na sala 1507 e Miguel ergueu os olhos e sorriu, aquele sorriso que agora ela estava começando a esperar, a antecipar, o medo diminuiu um pouco. Oi, ele disse. Oi, ela respondeu. Sexta ainda tá de pé? Ele perguntou. Tá, Márcia disse, e conseguiu sorrir também. Na quinta noite, ela experimentou o vestido de Tatiane. Era simples, azul marinho, manga 3/4, decote discreto. Chegava no joelho. Não era nada especial, mas quando Márcia olhou no espelho, viu algo que não via há anos. Uma mulher. Não só uma faxineira. Não só uma mãe. Não só alguém cansada e invisível. Uma mulher. Passou a mão pelo tecido do vestido, sentindo a textura macia. Girou de leve, vendo como ele caía. Ainda dá, ela pensou. Talvez ainda dê. Sexta-feira chegou devagar e rápido ao mesmo tempo. Márcia terminou o turno às 4:30, mas Miguel tinha dito que viria buscá-la às 7.
Isso dava tempo de ir para casa, tomar banho, se arrumar direito. Ela saiu do prédio e foi direto para casa no ônibus lotado, o coração martelando no peito. Em casa, ficou 1 hora embaixo do chuveiro. Lavou o cabelo 2 vezes. Passou creme, desodorante, o perfume barato que tinha guardado há anos. Colocou o vestido. Passou maquiagem, pouca, porque não sabia fazer muito. Mas batom, um pouco de blush, rímel. Quando ficou pronta, eram 6h50. Márcia olhou no espelho uma última vez. A mulher que olhava de volta estava nervosa, assustada, mas também esperançosa. E era essa esperança que doía mais, porque esperança podia ser quebrada. Às 7 em ponto, o interfone tocou. Márcia desceu as escadas. O elevador estava quebrado fazia semanas e saiu para a rua. Miguel estava ali, encostado no carro, usando calça social preta e uma camisa cinza de manga comprida, sem gravata. Quando viu Márcia, ele se endireitou, e a maneira como olhou para ela, como se ela fosse a coisa mais bonita que ele tinha visto em muito tempo, fez o ar faltar nos pulmões dela. "Você está linda", ele disse simplesmente. Márcia sentiu o rosto esquentar. "Obrigada", ela murmurou. "Você também tá bem." Ele sorriu, abriu a porta do carro para ela, e eles partiram. O restaurante era elegante, mas não intimidador. Luzes baixas, mesas com toalhas brancas, música suave ao fundo. Márcia sentiu os olhos de algumas pessoas quando entraram. Uma mulher negra de 62 anos com um homem negro mais jovem, bem vestido. Ela sabia o que estavam pensando. Sabia os julgamentos sendo feitos. Mas Miguel não pareceu notar. Ou se notou, não se importou. Eles se sentaram. Miguel pediu vinho. Márcia nunca tinha bebido vinho de verdade. Só aqueles baratos de caixinha. E quando o garçom serviu, ela tomou um gole pequeno, tentando não fazer cara feia com o gosto amargo. "Não gostou?" Miguel perguntou, divertido. "É diferente", Márcia admitiu. "Não precisa tomar se não gosta", ele disse. "Quer outra coisa? Suco, refrigerante?" "Não, tá bom", ela disse. "Vou me acostumar." Durante o jantar, conversaram. Mas havia uma tensão diferente no ar agora. Algo mais profundo. Mais real. "Posso te perguntar uma coisa?" Miguel disse quando estavam na sobremesa. "Claro." "Por que você aceitou?" ele perguntou. "Esse jantar, por que disse sim?" Márcia colocou o garfo na mesa e o olhou. "Honestidade?" ela perguntou. "Sempre. Porque faz muito tempo que alguém me olha como você olha." Ela disse, a voz baixa, mas firme. "Faz muito tempo que alguém me vê. E eu tinha esquecido como era isso, ser vista." "E quando você me olha, eu lembro." Miguel segurou o olhar dela. "E isso te assusta?" ele perguntou gentilmente. "Muito", ela admitiu. "Porque eu não sei o que fazer com isso. Não sei onde isso vai. Não sei se..." Ela parou. "Se o quê?" ele perguntou. "Se eu aguento", ela sussurrou. "Se eu aguento acreditar e depois ser decepcionada de novo." Miguel estendeu a mão através da mesa, devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Márcia não recuou. Ela colocou a mão dela na dele. E quando os dedos dele se fecharam ao redor dos dela, firmes, quentes, seguros, ela sentiu algo dentro dela se quebrar. Ou talvez, se curar. Ela não sabia ao certo. "Eu não posso te prometer que você nunca vai se decepcionar", Miguel disse baixinho. "Eu sou humano. Vou errar. Vou te frustrar às vezes. Mas posso te prometer uma coisa. Eu te vejo. De verdade. E vou continuar vendo. Não importa o que aconteça." E foi aí, naquele restaurante com luzes baixas e música suave, com a mão de Miguel segurando a dela, que Márcia percebeu algo fundamental. Ela tinha vivido 62 anos, esperando que alguém a visse. E agora, finalmente, alguém estava vendo. A pergunta era: ela ia ser corajosa o suficiente para deixar?
As semanas que se seguiram foram como despertar de um sono longo e pesado. Márcia sentia como se estivesse aprendendo a respirar de novo, de verdade, profundamente, enchendo os pulmões com ar que não tinha o gosto de resignação. Miguel ligava todo dia, às vezes de manhã cedo, antes dela sair para o trabalho, só para dizer bom dia. Às vezes à noite, quando ela já estava em casa, cansada do dia, e eles conversavam sobre nada e tudo, até ela começar a cochilar com o telefone na orelha. Saíam pelo menos 2 vezes por semana, às vezes para jantar, às vezes só para caminhar no parque, ou tomar café, ou sentar num banco de praça e assistir o pôr do sol. E a cada encontro, Márcia sentia as paredes ao redor do coração dela desmoronarem um pouco mais. Mas com a alegria vinha um medo profundo, visceral, que a acordava no meio da noite com o coração disparado. Isso não pode ser real, não pode durar, vai acabar, sempre acaba. E havia outra coisa, as pessoas estavam começando a notar. Na 3ª semana, a supervisora de limpeza, Dona Regina, parou Márcia no corredor. "Você tá diferente", ela disse, olhando Márcia de cima a baixo com aqueles olhos pequenos e desconfiados. "Passou batom hoje, foi? E esse perfume?" "É crime", Márcia respondeu, mais ríspida do que pretendia. "Ué, calma", Dona Regina ergueu as mãos. "Só achei estranho. Você nunca ligou para essas coisas." "Talvez eu tenha começado a ligar", Márcia disse, e seguiu pelo corredor, antes que a conversa continuasse. Mas sabia o que Dona Regina estava pensando. Sabia os cochichos que já deviam estar rolando entre as outras faxineiras. "Márcia tá se achando. Ficou metida. Acha que é melhor que a gente agora." Não era isso. Nunca tinha sido. Mas era mais fácil para elas acreditarem nisso do que entender a verdade. Que ela simplesmente tinha encontrado alguém que a fazia querer tentar de novo. A verdadeira tempestade veio numa quinta-feira à noite. Márcia estava em casa, preparando o jantar. Só arroz e ovo frito. Nada especial. Quando o celular tocou. Era Tatiane em videochamada. "Oi, filha." Márcia atendeu, sorrindo. "Tudo bem?" "Mãe, a gente precisa conversar", Tatiane disse, e o tom de voz já indicava que a conversa não seria boa. Márcia sentiu o estômago apertar. "O que foi?" "Roberta me ligou hoje", Tatiane começou. "Disse que tentou te ligar 3 vezes ontem e você não atendeu. Disse que você anda sumida. Que mal responde às mensagens no grupo da família." "Eu tenho respondido", Márcia disse, defensiva. "Tem não, mãe", Tatiane rebateu. "E não é só isso. Júnior comentou que outro dia ligou para você de noite e deu ocupado por 1 hora. Você estava falando com quem, mãe?" Márcia respirou fundo. "Com um amigo." "Que amigo?" Tatiane estreitou os olhos. "Mãe, você não tem amigos. Você nunca teve." As palavras caíram como pedras. E o pior era que eram verdade. Márcia nunca tinha tido amigas de verdade. Nunca tinha cultivado relações fora da família. Tinha sido mãe, esposa, trabalhadora. E só. "Bom, agora eu tenho", ela disse, tentando manter a voz firme. "Quem é?" Tatiane insistiu. "É homem? É isso? Você tá saindo com alguém? E se eu tiver?" "Não, escuta." Tatiane passou a mão no rosto, claramente tentando se controlar. "Não é sobre idade. É sobre mãe. A gente tá preocupada. Você não conhece ninguém. De repente aparece um cara do nada. Você tá mudando toda, se arrumando, saindo. Como a gente sabe que ele não tá se aproveitando de você?" "Se aproveitando?" Márcia repetiu, incrédula. "De que maneira?" "Sei lá, mãe. Dinheiro talvez. Você tem aposentadoria, tem esse apartamento." "Tatiane." Márcia interrompeu. E a voz saiu gelada. "Ele tem mais dinheiro do que eu vou ter na vida inteira. Ele não precisa de nada meu, exceto da minha companhia. E ele parece gostar dela, o que aparentemente é mais do que posso dizer dos meus próprios filhos." Houve um silêncio chocado do outro lado. "Mãe, como você pode dizer isso?" "Porque é verdade." Márcia explodiu.
e percebeu que tinha lágrimas nos olhos. Vocês ligam uma vez por semana, quando ligam. Mandam mensagem de bom dia no grupo. Mas quando foi a última vez que alguém perguntou como eu tô? Como eu tô de verdade? Quando foi a última vez que alguém se importou se eu tô feliz ou triste, se tô dormindo bem, se tô comendo direito? A gente se importa. Não, não se importa. Márcia estava chorando agora, as palavras saindo numa torrente que ela não conseguia mais segurar. Vocês se importam com a ideia de mim, com a mãe que tá sempre disponível quando precisam. Mas eu como pessoa, eu como mulher, vocês nem sabem quem eu sou. E agora que finalmente tem alguém que quer saber, vocês estão preocupados? Mãe, não. Márcia limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu criei vocês sozinha. Eu abri mão de tudo por vocês, da minha juventude, dos meus sonhos, de mim mesma. E eu não me arrependo, porque amo vocês. Mas agora vocês estão grandes, tão bem, cada um com a própria vida. E eu fiquei aqui, sozinha, invisível. E quando finalmente aparece alguém que me faz sentir viva de novo, vocês querem tirar isso de mim também? A gente não quer tirar nada, mãe, Tatiane disse, a voz embargada. A gente só tá preocupada. Então fica preocupada com a minha felicidade, Márcia disse mais baixo. E não com o que os outros vão achar. Desligou antes que Tatiane pudesse responder. Ficou sentada na cozinha, o jantar esfriando no fogão, chorando até não ter mais lágrimas. O telefone tocou meia hora depois. Era Miguel. Oi, ele disse. E pela voz dela, imediatamente perguntou: o que aconteceu? E Márcia contou tudo. Entre soluços e palavras entrecortadas, contou sobre Tatiane, sobre os filhos, sobre o medo deles, sobre como isso a fazia sentir. Miguel ouviu tudo em silêncio. E quando ela terminou, ele disse: eu vou aí. Não precisa. Eu vou aí, ele repetiu, firme, mas gentil. Daqui a 40 minutos eu tô na sua porta. E estava. 40 minutos depois, o interfone tocou. Márcia desceu com os olhos ainda inchados de chorar, o rosto sem maquiagem, o cabelo bagunçado. Miguel a puxou num abraço assim que ela saiu do prédio. Um abraço forte, envelopante, que a fazia se sentir pequena, mas segura. Vem, ele disse. Vamos dar uma volta. Eles caminharam pela rua do bairro dela, tão diferente das ruas que frequentavam juntos. Sem restaurantes chiques, sem cafeterias aconchegantes. Só casas populares. Botecos na esquina, o som de funk saindo das janelas abertas. Você acha que eles têm razão? Márcia perguntou depois de um tempo. Meus filhos, você acha que isso é loucura? Miguel parou de caminhar. Virou-se para ela. Isso o quê? Ele perguntou. Nós dois? Márcia assentiu, sem conseguir olhar nos olhos dele. Miguel colocou a mão no queixo dela, gentilmente, e ergueu até que ela não tivesse escolha a não ser olhar. Márcia, escuta o que eu vou te dizer, ele falou devagar. Eu tenho 55 anos. Eu já vivi muito. Já amei, já perdi, já sofri. E aprendi uma coisa. A vida é curta demais pra gente se importar com o que os outros acham. Mesmo quando esses outros são pessoas que a gente ama. Mas eles são meus filhos. E eles vão entender, Miguel disse. Com o tempo, vão entender. Mas mesmo que não entendam, mesmo que nunca aprovem, você ainda merece isso. Merece ser feliz. Merece ser amada. Eu não sei se mereço, Márcia sussurrou. Eu sei, ele disse com convicção. E um dia você vai saber também. Ficaram ali parados no meio da calçada rachada. Pessoas passando, uma criança jogando bola na rua, o som de buzinas ao longe. E então Miguel disse, tão baixo que Márcia quase não ouviu. Eu tô me apaixonando por você. O mundo parou. Márcia olhou para ele, os olhos arregalados, o coração martelando tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. O quê? Eu tô me apaixonando por você, ele repetiu, mais alto agora, mais firme.
E eu sei que é rápido. Sei que você deve achar loucura. Mas é a verdade. Eu acordo pensando em você. Durmo pensando em você. Quando você ri, eu sinto como se tivesse ganhado um presente. Quando você chora, eu sinto a dor como se fosse minha. E eu não sei o que isso vai ser. Não sei onde a gente vai chegar. Mas sei que quero descobrir. Com você. Márcia não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só conseguia olhar para aquele homem que tinha entrado na vida dela de repente e virado tudo de cabeça para baixo. Eu tenho medo, ela disse, a voz tremendo. Eu sei, ele disse. Eu também tenho. Mas a gente enfrenta junto. E então, ali na rua sem graça do bairro dela, sob a luz amarelada dos postes, Miguel se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, respeitoso, mas cheio de promessa. E quando se separaram, Márcia estava chorando de novo. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de alívio, de esperança, de algo que ela tinha certeza de que tinha morrido há muito tempo, mas que aparentemente estava vivo, pulsante, real. As semanas viraram meses. Setembro chegou com sua primavera tímida, as árvores começando a florescer. E com ela, mudanças. Tatiane ligou uma semana depois da briga. Pediu desculpas. Disse que tinha pensado muito, conversado com o marido e que ele tinha feito ela ver que estava sendo injusta. Eu só quero que você seja feliz, mãe, ela disse, a voz pequena. De verdade. E se ele te faz feliz, então eu apoio. Não foi perfeito. Roberta ainda tinha ressalvas. Júnior ainda fazia piadas desconfortáveis. Mas aos poucos, muito devagar, eles começaram a aceitar. Miguel conheceu os filhos dela numa videochamada em outubro. Foi estranho e desajeitado no começo, mas ele tinha um jeito natural de conversar, de fazer perguntas genuínas, e no final, até Roberta estava sorrindo. Ele parece legal, mãe, ela disse depois, em particular. Diferente do papai. É, Márcia concordou, ele é. Em novembro, Márcia conheceu Camila, a filha de Miguel. Ela veio passar um fim de semana no Rio, e os três jantaram juntos. Camila era bonita, inteligente, um pouco reservada no começo, mas no final da noite estava rindo das histórias de Márcia sobre os filhos, e quando se despediram, ela abraçou Márcia e sussurrou no ouvido dela. Obrigada por fazer meu pai sorrir de novo. Em dezembro, que tudo mudou. Miguel apareceu no apartamento de Márcia numa tarde de sábado. Ela estava limpando a casa, usando uma camiseta velha e short, o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Vem cá, ele disse. Preciso te mostrar uma coisa. Agora ela olhou para a própria roupa. Eu tô um lixo. Você tá linda, ele disse. E era verdade nos olhos dele. Vem. Foram de carro. 20 minutos depois, pararam em frente a uma casa. Não era enorme, mas era bonita. 2 andares, pintura branca, um pequeno jardim na frente. O que é isso? Márcia perguntou. Uma casa, Miguel disse, sorrindo. Tô pensando em comprar. Pra quê? Você já tem apartamento. Pra gente, ele disse simplesmente. Márcia virou a cabeça tão rápido que sentiu uma dor no pescoço. O quê? Miguel desligou o carro e se virou na cadeira para olhá-la de frente. Márcia, a gente tá junto há quase 5 meses. E eu sei que para algumas pessoas pode parecer pouco tempo, mas eu tenho 55 anos. Eu não tenho tempo para desperdiçar. E eu sei o que eu quero. Quero você. Quero acordar do seu lado todo dia. Quero dividir a vida contigo. De verdade. Márcia estava em choque. Você tá me pedindo para morar junto? Tô, ele disse, e pegou a mão dela. Mas não no meu apartamento, porque é muito longe do seu trabalho. E não no seu, porque é pequeno demais para 2. Então, uma casa nova. Nossa casa.
um recomeço para nós dois. Márcia olhou pela janela do carro para a casa. Era bonita. Parecia acolhedora. Parecia lar. Eu não posso pagar metade, ela disse, a voz pequena. Eu não tô pedindo para você pagar, Miguel disse. Tô pedindo para você morar comigo, construir uma vida comigo. Isso não tem preço, Márcia. Ela olhou para ele, para aquele homem que tinha aparecido na vida dela quando ela tinha certeza de que a vida tinha acabado. Aquele homem que a via, que a amava, que a fazia acreditar que tinha segundas chances, mesmo aos 62 anos. Sim, ela disse, e as lágrimas correram livres pelo rosto. Sim, eu quero. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel foi a coisa mais bonita que Márcia já tinha visto. Em fevereiro, Márcia pediu demissão. Foi assustador. Tinha sido faxineira por tanto tempo. Aquilo tinha definido tanto da sua vida. Mas Miguel estava certo. Era hora de recomeçar. Ela não ia ficar parada. Isso ela sabia. Começou a fazer um curso de confeitaria que sempre quis fazer. Começou a cuidar do jardim da casa nova. Começou a viver. A mudança foi em março. Os filhos de Márcia vieram ajudar. Todos os três, pela primeira vez em anos, juntos. E ver a casa ganhando vida, com móveis e quadros e plantas, com a mistura das coisas dela e de Miguel, era como ver um sonho se materializando. Na primeira noite na casa nova, eles sentaram na varanda dos fundos, com taças de vinho na mão, olhando as estrelas. Feliz? Miguel perguntou. Muito, Márcia respondeu. E era verdade. Uma verdade tão profunda que doía de tão boa. Miguel entrelaçou os dedos nos dela. Eu te amo, ele disse. Não era a primeira vez que dizia, mas cada vez ainda fazia o coração dela acelerar. Eu também te amo, ela respondeu. E ainda se surpreendia cada vez que dizia. Porque era real, porque era verdade. Porque depois de 62 anos de invisibilidade, ela tinha sido vista, e escolhida, e amada. 4 anos se desenrolaram como páginas de um livro, que Márcia nunca imaginou que teria a chance de ler. Páginas cheias de manhãs tranquilas, tomando café na varanda, de discussões bobas sobre qual série assistir, de mãos dadas encaminhadas pelo bairro, de beijos roubados na cozinha enquanto preparavam o jantar juntos. A casa tinha se transformado em um lar de verdade. O jardim que Márcia cuidava com tanto carinho, agora tinha roseiras que floriam generosas na primavera. A cozinha cheirava frequentemente a bolo. Ela tinha completado o curso de confeitaria e agora vendia doces sob encomenda para vizinhos e amigos. Um dinheiro que não precisava, mas que lhe dava orgulho e propósito. Miguel tinha reduzido o ritmo no trabalho, delegando mais, viajando menos. Dizia que tinha trabalhado a vida toda e agora queria tempo para viver, tempo para eles. Os filhos de Márcia tinham aceitado completamente Miguel na família. Tatiane visitava com frequência, trazendo os 2 netos, Pietro, que já tinha 5 anos, e a pequena Lívia, de 2. As crianças chamavam Miguel de tio Miguel e subiam nele como se fosse uma árvore, arrancando gargalhadas dele que enchiam a casa. Roberta tinha voltado de São Paulo no ano anterior, terminando o relacionamento que a tinha levado para lá e agora morava a meia hora de distância. Jantava com eles toda semana. E Júnior, embora ainda em Belo Horizonte, vinha passar férias e feriados longos. Camila também tinha se tornado parte da família. Visitava sempre que podia e tinha desenvolvido uma relação especial com Márcia. Às vezes ligava só para conversar, para pedir conselhos, para dividir histórias do hospital onde trabalhava. Naquela tarde de outono, 4 anos depois daquele primeiro bom dia, na sala 1507, Márcia estava na cozinha preparando um bolo de cenoura. Tinha virado sua especialidade, quando sentiu os braços de Miguel envolverem sua cintura por trás. Cheira bem, ele murmurou contra o cabelo dela.
É o bolo, ela disse, sorrindo. Não, é você. Márcia riu, aquela risada leve que tinha aprendido a soltar de novo. Virou-se nos braços dele, as mãos enlameadas de massa pousando nas laterais do corpo dele. Você tá me sujando, ele disse, mas não se afastou. Você começou, ela rebateu. Miguel olhou para ela daquele jeito. Aquele jeito que ainda, depois de 4 anos, fazia o coração dela pular uma batida. Sabe o que eu tava pensando? Ele disse. O quê? Que a gente devia viajar. Uma viagem grande. Bahia, talvez. Ou Nordeste. Ficar um mês inteiro só viajando, conhecendo lugares novos. Um mês? Márcia arregalou os olhos. Miguel, eu nunca viajei na vida. Mal saí do Rio. Eu sei, ele sorriu. Por isso mesmo. Tá na hora de você ver o mundo. Ou pelo menos começar pelo Brasil. Márcia olhou para aquele homem que tinha transformado sua vida. Que tinha pego uma mulher invisível e a tinha feito se sentir a coisa mais importante do mundo. Tá bom, ela disse. Vamos. Sério? Ele pareceu surpreso. Sério, ela confirmou. E se inclinou para beijá-lo, deixando um pouco de massa de bolo no rosto dele no processo. Ele riu, ela riu, e ali, naquela cozinha iluminada pelo sol da tarde, com cheiro de bolo no ar e farinha espalhada no balcão, Márcia percebeu algo fundamental. Ela tinha sido feliz acreditando que a vida tinha acabado, mas estava errada. A vida não tinha acabado aos 50, nem aos 60, nem nunca acabaria enquanto ela estivesse respirando. Porque a vida não era uma linha reta, com começo, meio e fim. Era uma coleção de recomeços, e ela estava no meio de um dos mais bonitos. Naquela noite, depois do jantar, depois de lavar a louça juntos, enquanto cantavam junto com o rádio desafinadamente, depois de se sentarem no sofá, com Márcia encostada no peito de Miguel, vendo um filme que nenhum dos dois estava realmente prestando atenção, ele disse: Obrigado. Márcia ergueu a cabeça. Por quê? Por ter dito sim, ele respondeu. Naquele dia na padaria. Por ter aceitado o café. Por ter deixado eu entrar. Por ter sido corajosa mesmo com medo. Márcia sentiu os olhos marejarem, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão. Obrigada a você, ela disse, por ter me visto, por ter olhado para mim quando o mundo todo tinha parado de olhar. Miguel beijou o topo da cabeça dela. Como eu não ia olhar, ele disse suavemente. Você é impossível de não ver, Márcia. Sempre foi. O mundo todo que era cego. E foi ali, encolhida nos braços dele, ouvindo o coração dele bater firme contra as costas dela, que Márcia finalmente entendeu. Ela não tinha sido salva por Miguel. Não era essa a história. Ela tinha sido lembrada de quem ela era por baixo de todas as camadas de dor e invisibilidade. Lembrada de que ainda era humana, ainda era mulher, ainda tinha coração que batia e pulmões que respiravam e pele que sentia. E então tinha escolhido se salvar. Tinha escolhido acreditar. Tinha escolhido tentar. E essa escolha tinha feito toda a diferença. Os anos seguintes trouxeram mais vida ainda. A viagem para o Nordeste aconteceu e foi mágica. Márcia viu o mar em tons de azul que não sabia que existiam. Provou comidas que nunca tinha imaginado. Dançou forró mesmo sem saber direito. E se sentiu jovem de um jeito que a idade nunca poderia tirar. Camila conheceu alguém e se casou. Márcia e Miguel foram à cerimônia em Brasília. E Márcia chorou quando Camila, no meio do discurso de agradecimento, olhou para ela e disse: E obrigada a Márcia, que me devolveu meu pai com o coração inteiro. Tatiane teve o 3º filho. Roberta voltou a namorar. Dessa vez, alguém bom. Alguém que tratava ela como merecia. Júnior foi promovido no trabalho e trouxe a família inteira para uma semana de visita. E a casa ficou cheia e barulhenta e perfeita. E em cada momento, em cada pequena alegria e cada desafio superado, Miguel estava lá, firme, presente.
olhando para ela com aqueles olhos que diziam, sem precisar de palavras, eu te vejo, e não vou parar de ver. 7 anos depois daquele primeiro encontro, numa manhã ensolarada de novembro, Márcia acordou com Miguel já de pé, preparando o café. Ela desceu de roupão, os cabelos, agora quase completamente brancos, mas que ela tinha aprendido a amar, soltos nos ombros. Bom dia, ele disse, e entregou uma xícara fumegante nas mãos dela. Bom dia, ela respondeu, e se sentou à mesa da cozinha, olhando pela janela para o jardim que tinha ajudado a criar. Tinha 69 anos agora. O corpo doía mais que antes. Tinha rugas mais profundas, manchas de idade nas mãos, a pele menos firme. Mas quando olhou para o próprio reflexo na porta de vidro da cozinha, não viu uma mulher velha e invisível. Viu uma mulher que tinha vivido, que tinha amado, que tinha sido amada. E isso, percebeu, fazia toda a diferença. Miguel se sentou ao lado dela, a própria xícara de café na mão, e entrelaçou os dedos nos dela. No que você está pensando? Ele perguntou. Márcia sorriu. Em como a vida é estranha, ela disse. Em como eu achei que tinha acabado, e como eu estava errada. Muito errada, ele concordou, sorrindo também. E em como valeu a pena, ela continuou, apertando a mão dele. Ter medo e fazer mesmo assim. Ter dúvidas e acreditar mesmo assim. Ter vivido uma vida inteira se sentindo invisível. E finalmente, deixar alguém me ver. Miguel levou a mão dela aos lábios e beijou os nós dos dedos, um por um. Eu sempre vou te ver, ele disse. Sempre. E Márcia acreditou. Porque tinha aprendido, finalmente, que não era sobre merecer ser vista. Não era sobre ser jovem o suficiente, bonita o suficiente, especial o suficiente. Era sobre encontrar alguém que escolhesse olhar e então ter coragem de deixar. A vida tinha dado a ela 62 anos de invisibilidade. Mas tinha dado também uma segunda chance. Uma chance de recomeçar, de ser vista, de ser amada. E ela tinha agarrado essa chance com as 2 mãos e não tinha mais soltado. E sentada ali naquela manhã de novembro, com o sol entrando pela janela e a mão de Miguel segurando a dela, Márcia soube com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. Tinha escolhido viver e estava vivendo, de verdade. E se você está aí, ouvindo essa história, e sentindo que seu coração bateu mais forte, que algo dentro de você reconheceu a dor de Márcia ou a gentileza de Miguel, então deixa eu te dizer uma coisa importante. Essa história não é só dela. Ela pode ser sua também, porque não importa quantos anos você tem, quanto tempo passou, quantas vezes você foi ignorada ou machucada ou esquecida. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para acreditar que você merece ser vista, ser amada, ser feliz. Márcia tinha 62 anos quando a vida dela mudou. 62. Uma idade em que muita gente acha que tudo já aconteceu, que não há mais nada a esperar. Mas ela provou que estavam errados. E se a história dela tocou você de alguma forma, se você se viu nela, se você sentiu aquela dor da invisibilidade ou aquela esperança do recomeço, faz uma coisa por mim. Deixa um like aí embaixo. Deixa um comentário me contando o que você sentiu. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque eu quero trazer mais histórias assim para você. Histórias de segundas chances, de amor tardio, de mulheres reais que encontraram a coragem de acreditar de novo. E acima de tudo, lembra disso, você existe, você importa, você merece ser vista. E o fato de estar aqui, de ter ouvido essa história até o fim, já mostra que você tem um coração aberto. Um coração que ainda acredita. Não deixe esse coração desistir. Porque em algum lugar, talvez mais perto do que você imagina, tem alguém esperando para te ver de verdade.
Alguém que vai olhar para você e dizer, com palavras ou com ações: eu te vejo, e você é exatamente o que eu estava procurando. Fica com Deus. Fica em paz, e que a história de Márcia te lembre sempre: nunca é tarde demais para ser feliz. Até a próxima história.